Graças e paz, meus queridos, estamos aqui nesse calor e hoje nós vamos falar sobre história da Reforma, especificamente da história da Igreja da Inglaterra. A gente vai entender por que a politicagem ela sempre vai levar a um problema. Nós vamos ter um exemplo claro de politicagem, né? Nós vamos ver um exemplo claro de segundas intenções em um processo. A gente já falou aqui a respeito de homens como William Tyndale, né? Que lutou para uma reforma na igreja pelos motivos o quê? Pelos motivos corretos, pelos motivos teológicos. Mas foi só com o rei Henrique VIII que nós vimos um real rompimento com Roma, o que necessariamente não quer dizer que tenha acontecido uma reforma de fato. Nossa, pastor, como assim? O senhor está viajando na maionese? Não, é verdade. Na realidade, iniciou-se um movimento com o afastamento da Igreja de Roma para a Igreja Anglicana. E hoje nós vamos ver os motivos pela qual aconteceu essa ruptura. A gente vê aí uma caricatura de Henrique VIII como um rei mulherengo, que teve várias esposas, entendeu? E que ele rompeu com Roma para ele poder casar com a amante Ana Bolena. Um homem ignorante. Quando você vê imagens dele, você vê aquele quadro dele gordo de barba, quando já era o fim da vida dele, quando ele já estava doente, porque ele teve um ferimento sério na perna, que ele passou grande parte da vida dele com a perna podre, que ele não tinha os recursos da medicina que nós temos hoje, entendeu? Então o que se picha dele é que era um mulherengo, glutão, ignorante. E não era bem assim. Henrique VIII, como todos os monarcas, recebiam a melhor educação existente na época, como existe hoje. Vocês assistiram The Crown? Vocês viram que teve uma parte lá que a rainha ficou meio assim, porque se achou ignorante, não sei o quê. Eles deram a entender que a rainha era um objeto decorativo, uma mulher ignorante lá. Não. Os monarcas britânicos recebem a melhor educação possível e imaginável. Vocês têm noção do que é isso? Ter uma educação completíssima, tá? Inclusive, Henrique VIII aprendeu teologia, entre outras coisas. Então, é de um homem assim que a gente está falando. De um homem treinado, educado para governar seu povo. E foi só com Henrique VIII que nós vimos uma ruptura com a igreja papista. E isso aconteceu por meio de uma reconfiguração política que Henrique VIII promoveu. E depois foi confirmada por Elizabeth I. Mas essa reforma, ela foi muito diferente, tá? Nós vamos ver a questão de Elizabeth I lá na frente, mas nós vamos agora nos ater ao Henrique VIII. Na Alemanha, na Suíça, lá em Genebra, o que foi visto? Bom, Bíblia, o que se prega é a igreja papista. O que a igreja papista prega? Apostasia, mentira, virou uma seita. Igreja, se conserta, não vou me consertar. Ruptura com a igreja e estabelecimento de uma igreja realmente, verdadeiramente cristã e não uma igreja apóstata como é até hoje a igreja papista. Rompimento com a seita romana, por quê? Porque religiosamente ela estava errada. A reforma na Inglaterra foi diferente. Aconteceu outra coisa. Pessoal, primeiro, vamos entender o que estava acontecendo na Inglaterra naquela época. Primeiro, a Inglaterra tinha saído de uma guerra civil terrível, que deixou o país simplesmente falido. O rei não tinha dinheiro para nada, o povo passava fome, a coisa estava a ponto de explodir. E era perigoso outros reinos verem que os ingleses estavam fracos, então vamos invadir eles e vamos tomar eles. Era um perigo. A situação da Inglaterra era a pior possível. A situação financeira do reino estava deprimente, tá? Estava no fundo do poço. E aí, por outro lado, a gente tem que ver como estava a situação da igreja papista na Inglaterra. A igreja papista na Inglaterra, através dos seus monastérios, eram donas de extensões de terra enormes e totalmente produtivas, onde o que eles produziam com aquelas propriedades, eles não pagavam tributo para a coroa, pegavam uma parte e ficava para o investimento ali no próprio monastério e o resto ia para Roma. Então é como se essas propriedades fossem pequenos reinos, colônia da Igreja Romana dentro da Inglaterra, sem mencionar o poder político que os padres tinham. É mais ou menos o que a gente vê em cidade pequena aqui no Brasil. Quando tem um evento público, você vê a figura do prefeito, você vê do presidente da Câmara e você vê de quem? Do padre junto. O padre, muitas vezes, ele não vai lá na Câmara falar para os vereadores votar no que ele quer, mas ele faz bagunça
com o povo e coloca o povo a favor ou contra os governantes. Era essa a situação. E tinha mais um agravante. Além de toda essa situação, a coroa ainda tinha que pagar os dízimos para Roma, tinha que pagar uma grana violenta para Roma. Entendeu? Ou seja, a situação era ótima para Roma e a Inglaterra estava agonizando. Então, o que acontece? Com o rompimento papista, o que o rei fez? Primeiro, não pagamos mais dízimo para Roma, já é uma bela economia. E vamos nos apossar dessas terras e dos tesouros, que tinha muito tesouro dentro dos monastérios. E vamos nos apossar disso daqui e acabou, para ajudar a reconstruir o reino inglês. Então, foi por isso que houve o rompimento, entendeu? Isso que vocês têm que entender, tá? O rompimento foi por questões financeiras, políticas. Henrique VIII, como um bom governante que era, viu aí uma chance de levantar o Estado. E Henrique VIII, pessoal, para vocês entenderem, ele faz parte de um processo de constituição das monarquias absolutistas na Europa, que começou justamente com o pai dele. O que é o rei absolutista? Eu sou o rei, eu tenho até conselheiro, mas eu é que mando, desmando e acabou. Hoje a monarquia que nós temos na Inglaterra é parlamentarista. Você tem o rei, a coroa como poder moderador, e você tem o parlamento que governa, tá? Existe uma divisão de poder aí. Naquela época não existia isso, ele era absolutista. E a ruptura com Roma foi a proclamação, foi uma evolução natural dessa questão absolutista, porque foi a ruptura com Roma foi a supremacia real sobre a igreja. Por isso que se chama ato de supremacia. Ato de supremacia do rei sobre a igreja. Entendeu? Então, o que acontece? Henrique VIII, ele usou a questão dele com Catarina de Aragão como um pretexto para o rompimento. Por quê? Ele sabia que o Papa era próximo da Espanha e que a Espanha era o maior financiador de Roma. Então ele sabia que o Papa jamais ia anular o casamento dele com Catarina de Aragão. Por quê? Porque o Papa dependia de Fernando e Isabel, reis de Espanha, os reis católicos, que eram parentes de Catarina de Aragão. Então, se ele anulasse, ele ia se colocar contra quem? Contra os reis de Espanha. E ele estaria em péssimos lençóis. Então, ele pesou. E o que o Papa fez? Negou a anulação do casamento. Por quê? Henrique VIII, ele usou o pretexto de que Catarina de Aragão, que tinha sido esposa do irmão dele, consumou o casamento dela com o irmão. E agora o casamento dele era um casamento que não era aprovado por Deus. E por isso, olha só, e por isso é o quê? Por isso que ele não conseguia ter filho homem. E ele pediu anulação e o Papa falou não. Aí cortaram relações e a gente sabe, né? E a gente sabe o que isso ocasionou. O rei tomando conta das posses de Roma na Inglaterra. E aí é de se esperar o quê? A igreja reforma. A igreja volta para a Bíblia. E aí a gente vai ver nos próximos vídeos que não foi bem assim que aconteceu, não. E a gente vê que foi uma pura politicagem, que o culto continuou o mesmo, teologicamente a igreja continuou podre do mesmo jeito, só mudou o chefe porque foi um ato político. Mas abriu porta para muitas coisas, como a gente vai ver. E aqui no Nascido de Novo, a gente faz você aprender isso aqui, para você entender como a politicagem dentro da igreja é nefasta. Os liberais vão com os barulhos dele dentro da igreja, e aí a cúpula da igreja vai lá e negocia com esses liberais. Para negociar, tem que fazer concessão. Aí a coisa desvia da escritura e a gente sabe onde vai dar. Então, para você estar preparado para isso, para você não cair na lábia de liberal, vem estudar com a gente na Formação Completa em Teologia do Nascido de Novo, que é um curso completo que vai te ensinar do básico ao avançado da teologia, vai te ensinar nos mínimos detalhes história da reforma. Você vai estar preparado para viver e defender sua fé de qualquer maneira. Deus abençoe. Ó, o link para se matricular tá nesse QR Code aí da tela ou na descrição aqui embaixo. Vem fazer parte do nosso seminário, do Seminário Teológico Nascido de Novo. Te espero lá na área do aluno.